TCP/IP, tá? Pessoal da Microsoft Research. Então, a maior parte do tráfego é TCP. E aí você tem problemas, você tem que ter restrições. E aí o pessoal fez o quê? Fez um estudo. Aí fizeram um log aí do Microsoft Bing com 6.000 servidores. Tá? E eles coletaram mais de 50 terabytes de dados comprimidos de log do Bing. Aí aqui está a foto do data center, aí para vocês verem que é um galpão. Tá? Aí o que acontece? O usuário vai fazer uma consulta do Bing. Aqui você tem dentro desse galpão. Você tem essa rede seguinte hierarquia. Você tem a primeira máquina, que vai distribuir o tráfego para a segunda, que vai depois distribuir o tráfego para máquinas finais aí, que são as folhas da árvore, que é chamado de worker nodes. São os nossos que realmente fazem o trabalho. As outras só agregam os resultados. E aí eles têm restrições de tempo. Então o usuário vai fazer uma consulta lá, por exemplo, vai consulta lá do quadro do Picasso, aí vai atravessar na internet, vai chegar no data center, aí ele vai mandar pro TLA, ele vai mandar para a consulta para o MLA, que vai mandar a consulta para os nós trabalhadores. Os nossos trabalhadores vão receber várias aí, descobrir aí na máquina de busca, várias consultas, né? E vai devolver para os nossos intermediários que vão agregar os dados e devolver, vão ordenar no ranking e devolver a consulta para o servidor principal. Devolve, então, a consulta que foi feita. A consulta navega na internet e chega no usuário final. Então, é assim que funciona aí usar o data center. Só que aí a gente tem a frase, né, que time is money, né, que tempo é dinheiro. Por quê? Porque eles têm o que a gente chama de restrições de prazo. Então, existe um termo inglês chamado SLA, que significa Service Level Agreement, que é tipo um contrato, que eles assinam um contrato com outras empresas também, que eles têm um tempo máximo que eles podem entregar aquelas consultas. E eles têm também que, se você tem lá, se você atrasar 1 milissegundo, você perde X clientes. A Amazon também tem isso. Se demora muito para retornar a consulta, o usuário desiste e vai para outra. Então, eles não querem perder o cliente, então eles têm que retornar a consulta o mais rápido possível. Aí, então, aí na figura tem as restrições de tempo. O Worker Node, lá embaixo, ele tem um prazo que tem que devolver as consultas em só 10 milissegundos. Já o do meio aí, ele tem um prazo de 50 milissegundos, e o primeiro lá, para retornar toda a consulta, ele tem 250 milissegundos para retornar tudo. Então, essas são as restrições de tempo, que a gente chama aí de SLA, Service Level Agreement. Tá? E se perder o prazo, vai ter resultado, ou eles mandam os resultados que já tem, ou então demora mais e perde o cliente. Então, eles têm que fazer o TCP funcionar com essas restrições rápidas de tempo. Tá? Não só para consulta web, mas também para outras consultas. Outro exemplo que a gente tem é o Facebook, que ele também utiliza aí o protocolo de estado, que se chama Memcached protocolo, que é tipo o cache de memória distribuído, para pegar os dados. Então, também tem o mesmo problema. Tá? E aí, como é que é a carga de trabalho dessas consultas? A gente tem o que eu já falei para vocês do Mice and Elephant, que é o rato e o elefante. O Mice são consultas rápidas, são normalmente consultas. Então, são vários tráfegos pequenos. A gente tem também mensagens curtas, para coordenação e controle de estados. E a gente tem alguns tráfegos grandes, que é chamado de fluxo elefante, para fazer salvar estados, fazer alguma atualização de dados. E aí, cada uma dessas aplicações tem uma restrição diferente. Os tráfegos pequenos, o que chamam de rato, eles são sensíveis a atraso. As mensagens curtas também são sensíveis aos atrasos. Já os tráfegos elefantes, eles vão ser sensíveis à vazão. A gente também tem outras dificuldades, que é a consulta que a gente chama de in-cache, que eu vou explicar daqui a pouco, quando a fila cresce, e também o que a gente chama de buffer pressure. Então, vamos para esses exemplos. O que é o in-cache? Então, a gente tem lá o agregador, vai mandar uma consulta, tá, para os nossos trabalhadores. Os nossos trabalhadores vão receber a consulta, né, de forma sincronizada. Tá? Aí eles vão receber a consulta, vão fazer o trabalho deles e vão ter que devolver a consulta.
O problema é que quando eles devolvem a consulta, eles devolvem de maneira sincronizada, porque todos eles receberam a mesma consulta quase ao mesmo tempo. Então, o que acontece aqui? Quando eles forem devolver, vai ser quase ao mesmo tempo. Então, o buffer do roteador não vai aguentar e a gente teve a perda de um pacote. Né? Então, esse é o problema do incast. É quando você faz uma consulta e todo mundo vai devolver. É como se eu fizesse uma pergunta aqui na sala de aula e todos vocês fossem responder ao mesmo tempo. E aí, então, é uma perda de pacotes. Aí você tem que esperar o quê? Tem que esperar, né, o tempo do TCP de expirar, né? Que é o timeout. E aí, depois de 300 milissegundos, é que o outro, o worknall vai mandar a resposta de novo que foi perdida. Então, você atrasou em 300 milissegundos. Mas, como a gente viu, o prazo lá era de 50 milissegundos. Então, não dá para esperar ter esse timeout. Então, esse é o problema que a gente chama do incast. Você faz uma consulta e todo mundo devolve ao mesmo tempo. Então, esse gráfico está mostrando aí que, apesar de que no tempo médio, você lê embaixo, no pior caso aí, o 99,9 percentil, né, que é quase o pior caso, ele sobe. Então, você quer evitar o pior caso aqui. Tá? Então, vocês veem aqui que a partir de 8h30 da manhã teve o pior caso aqui. Então, você quer evitar isso. Quer evitar o problema do incast. Mesmo a maioria estando bem. O problema do crescimento da fila é o seguinte. Tráfegos elefantes, tráfegos grandes, vão mandar muito tráfego e eles vão encher o buffer do roteador. Então, isso vai fazer o quê? Vai aumentar a latência dos tráfegos pequenos, dos tráfegos rápidos. Tá? E pode também ter perda de pacotes do tráfego pequeno, e aí vai ter o timeout e vai ter que esperar o timeout. Então, a gente tem dois problemas aí. Tem o problema do encache e o problema do tráfego elefante aumentar o tamanho da fila. Tá? Então, no cluster do Bing, aí, eles mediram que 90% dos pacotes vai ter um round trip time menor que 1 milissegundo. Mas que para 10% dos pacotes, a gente vai ter um round trip time entre 1 e 15 milissegundos. Então, tem aí 10% aí, que no pior caso aumenta bastante, né? 15 vezes mais. Então, a camada de transporte, ela tem que ser tolerante a esses casos de altas rachadas, tá? O problema do encache. Também tem que ter baixa latência, que é para fazer as consultas rápidas. E também tem que ter vazão alta para os tráfegos elefantes. Por exemplo, a transferência de arquivo grande. Então, esse é um desafio aí do transporte de resolver esses três problemas. Então, a gente tem um problema que é o seguinte. O que a gente faz? Se a gente quiser aumentar a vazão, a gente tem que aumentar o buffer, para não ter perda de pacote. Porém, se o buffer aumentar muito, vai acontecer um aumento da latência, porque você tem que esperar aquilo esvaziar para chegar a pacote. Então, existe um compromisso. Então, ele desenhou uma mola que é um compromisso, tá? Para qual lado você puxa, tá? Se você aumentar a vazão, você vai aumentar o buffer e vai aumentar a latência. Se você diminuir a latência e diminuir o buffer, você vai acabar sendo ruim quando tiver um tráfego em rajadas e vai ter perda de pacote e a vazão diminui. Então, tem um compromisso aí com o tamanho do buffer para poder ter baixa latência e alta vazão. Vocês entenderam aí? Algum comentário, gente? Vamos continuar, então. Existem alguns trabalhos que tentam resolver ou um problema ou o outro. No caso aqui, ele vai tentar resolver os dois. Tá? Então, o objetivo dele é ter vazão alta e também ter baixa ocupação das filas para ter baixa latência. Então, ele propôs aí o DCTCP. Então, vocês verem aí, o que o DCTCP faz? O DCTCP, vamos lá, gente, o que o DCTCP faz? Jean, qual que é a solução do DCTCP? Opa, não sei não. Alguém quer falar? Alguém quer falar, gente?
Ele faz uma Os números proporção lá. de pacote. Ele usa a flag de congestionamento para, ao invés de usar ela quando ocorre um congestionamento, ele seta ela quando o buffer chega num limiar. Então, o remetente ele pega o percentual de pacotes que tiveram essa flag de congestionamento setada e diminui a janela de acordo proporcionalmente a esse percentual de pacotes com congestionamento. Isso, Marlon, muito bom. Então, a gente chama isso de Explicit Congestion Notification, SCN, aqui no topo. É Explicit Congestion Notification, notificação de congestionamento explícita. Como é que funciona isso? No tráfego normal, a gente tinha dois emissores mandando tráfego para o receptor. O receptor devolvia os pacotes e não marcava nada. Agora, ele vai fazer o seguinte. Vai usar o SCN, Explicit Congestion Notification. Ele vai colocar um limiar do tamanho do buffer do switch. Se passar daquele limiar, ele vai marcar o pacote. Então, vai vindo pacotes. Aí, quando passar do limiar, no caso aqui é 3. Se passar de 3 do tamanho, ele vai marcar os outros pacotes. Então, aqui marcou o pacote 4 e o 5. Onde que ele marca? Existe uma flag, né, um bit, tá? Do flag do TCP que permite você marcar esses bits. É para isso. Na verdade, são 2 bits. Esses bits são chamados de SN. E ele vai marcar o bit marcando, então, que está tendo congestionamento no roteador. Ou seja, a fila do roteador está grande. Esse pacote marcado vai para o receiver e o receiver vai devolver esse pacote depois, na confirmação de um tempo, para o sender. Assim, os emissores ficarão sabendo que está tendo congestionamento na rede. E aí, então, eles vão ter que fazer alguma solução para isso. Então, o Explicit Congestion Notification é você marcar um flag do campo TCP, que quem marca isso? O roteador ou o switch. Quando? Quando o pacote passar do tamanho do limite lá da fila do buffer do switch. Ok? E aí tem a pergunta, qual que deve ser o tamanho que a gente põe para essa fila? Quando é que a gente começa a marcar? Essa é uma pergunta interessante. Então, ele não quer colocar a fila sendo. Está mostrando aqui o seguinte, para você ter vazão alta, você tem que ter uma fila. Então, esses gráficos estão mostrando aqui. No gráfico mais abaixo, a gente tem a vazão. Para a gente ter vazão de 100%, a gente precisa ter tráfegos transientes. A gente precisa encher o pipeline para a gente ter vazão alta. Tá? Então, a gente vê que o buffer size, aqui é o tamanho da fila, precisa ter um tamanho da fila para a gente conseguir a vazão alta. Tá? Mas não pode ser muito alto, porque senão o controle de congestionamento, o seu índice, vai chegar no topo e vai cair de novo. Então, ele precisa ter o produto lá, que enche o tamanho do pipeline. Como é que a gente enche o tubo? É o comprimento, né, que vai ser o round trip time, né? E a capacidade da vazão. Então, esse que é o tanto de tráfego que a gente pode ter trafegando no meio do caminho. Por exemplo, comunicações com satélite podem demorar vários milissegundos. Então, a gente precisa encher o tubo, porque o RTT vai ser muito alto, então a gente vai ter tipo um tubão, um tubo muito longo. Então, a gente tem que colocar vários dados sendo trafegados no tubão, para depois de um tempão chegar no receptor. Então, esse caso vai precisar, então, de mais buffer. Então, isso que está mostrando aí nessa figura. Aí tem um artigo do SIGCOMM, de 2004, que falava que para tráfegos grandes, se você fizer a capacidade do link vezes o round trip time dividido pela raiz quadrada do número de fluxos, é suficiente. A média lá. Então, o que eles fizeram aqui? Eles vão sugerir você ter buffers pequenos, tá? Mas não zero. Para quê? Para permitir ter baixa variância, baixa latência, porém, tem um buffer para armazenar pacotes no meio do caminho. Então, como é que funciona o DCTCP? Aqui a gente vai ter uma fila. A fila, gente, o final da fila é na sua direita. No início aqui, vai receber pacote e vai colocar nessa fila. E aí, se não vai marcar os pacotes. Depois de um limiar que ele chamou de K, é que eu vou marcar pacotes. Então, se o buffer ficar com mais pacotes do que K, você marca os pacotes. Tá? Então, você vai escolher um K e acima dele marca os pacotes. O que mais que ele faz? Ele vai marcar também, instantaneamente, qual que é o tamanho de pacotes marcados.
Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai transmitir vários pacotes e vai contar a porcentagem de pacotes que vão ser marcados. Então, para ele contar a porcentagem de pacotes marcados, ele usou aí uma média móvel que a gente já estudou antes. Então, alfa vai dizer a porcentagem de pacotes marcados. Então, a gente vai ter o seguinte, média móvel, o alfa presente vai ser igual ao alfa do passado multiplicado por um peso, no caso aqui 1 menos g, mais o complemento do peso, que vai ser g, multiplicado pelo valor instantâneo de pacotes marcados. O que é o F aqui? O F vai ser, então, o número de pacotes marcados, né, que estão retornando, que é o ARC, dividido pelo número total de ARCs. Então, ele está marcando aqui qual a porcentagem de pacotes que veio marcados. E aí ele vai fazer uma média móvel do número de pacotes marcados ao longo do tempo, usando uma média móvel com um G. Então, a gente tem dois parâmetros aqui. A gente tem que determinar o G e tem que determinar o K. O K, então, é o tamanho da fila e o G é a média móvel. E isso vai me dar um alfa que vai ser a média móvel do tempo. Tá, e o que você faz com esse alfa? Aí teve a modificação do DCTCP. Como é que é o TCP original, gente? De quanto que eu diminuí a janela de condicionamento no TCP original? Pela metade? Metade. Oi? Pela metade. 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 Isso, metade. Tá? Parabéns, acertou. Então, vocês viram lá no artigo do Jaim que ele dividia por 2. A gente até discutiu isso. Como é que a gente dividia por 2? É só você fazer um shift, né? Para não ter que fazer a operação com ponto flutuante. Então, a modificação do DCTCP é essa. Ao invés de você dividir por 2, ele mudou aqui. Ele vai fazer que a janela de congestionamento nova, o seu índice, vai ser a janela de congestionamento antiga, mas ao invés de ele fazer meio, ele vai fazer o seguinte, vai fazer proporcional ao alfa. Então, vai ser 1 menos alfa sobre 2. No original, o alfa seria 1. O alfa seria tipo que 100%. Então, ele diminuiria por metade. Agora, não. Ele vai pegar a porcentagem de pacotes que tiveram bit marcado. Então, repare que esse aqui vai ser... Ele é menos reativo. No TCP original, você divide por 2 a janela. Aqui você não divide por 2, você divide por menos. Você vai dividir por 1 menos alfa sobre 2. Sendo que alfa pode chegar no máximo a 100, que seria o original. Então, ele está diminuindo a taxa que você pede. Então, ele é menos agressivo. Então, ele tenta manter a banda. Tá? Como a gente está no data center, em qual os links são muito rápidos, então, é importante a gente ser mais conservativo. Então, é isso que ele está fazendo. Então, o esquema de modificação dele, na fórmula é só isso. Em vez de colocar 1, colocou um alfa. Tá? Ok? Entenderam aí a ideia? É isso que ele fez. Perguntas? Não. Depois, ele tem que quantificar a oscilação. Na análise, a gente já viu outro gráfico do TCP que era parecido. Então, a gente tem o tamanho da janela W, que vai aumentando de 1 em 1 a cada RTT, até chegar no tamanho máximo. Depois, ele diminui por 2. Só que agora ele não vai dividir por 2. Ele vai dividir por quanto? Vai ser lá o 1 menos alfa sobre 2, que é o que a gente viu na fórmula. Aqui é a fórmula que a gente viu. Então, essa é a modificação dele. Tá? Então, ele consegue aumentar um pouco mais. Como não é mais um dividido por 2, é 1 menos alfa sobre 2, ele aumenta um pouquinho aí a vazão. Então, tem um desempenho melhor. Tá? Aí tem duas perguntas importantes. Qual o valor de G e qual o valor de K? Lembrando, o que é K? K é o valor do tamanho da fila no buffer. Então, ele mostra aí que o K, gente, tem que ser maior do que 1/7 da capacidade do link vezes RTT. O C vezes RTT é o que a gente chama de produto largura de banda, tá? Que é o quantos pacotes você consegue trafegar no tubo. Tá? E aí, então, só precisa usar 1/7 disso tudo. Então, você só precisa usar 85% menos buffer. Tá? Só 1/7. Então, o que ele faz? Ele tenta manter o buffer na fila dos roteadores com pouca coisa. Tá? Então, o que eles propuseram? Eles fizeram o DCTCP, tá? E aí, não só a Microsoft usa, como o Google também usa o DCTCP hoje em dia. Tá? Aí eu tenho outro slide aqui. Esse que eu quero apresentar. O que eles
que o pessoal... Eu tenho outro slide aqui, peraí. Deixa eu compartilhar. Agora vocês estão... Vocês estão vendo a minha tela aí? Não. E agora? Também não. Peraí. A gente está vendo o PowerPoint. Vocês estão vendo o PowerPoint? Não. O PowerPoint, não a apresentação. É, o PowerPoint, exatamente. Aí quando eu ponho na apresentação, vira outro processo que parece aí. E agora? Não. Agora foi. Agora sim. Agora Tá. sim. Então, o pessoal do DCTCP também publicou um artigo nos Sigmétricos para explicar os valores que eles têm que usar de G e F. Tá? Então, esse artigo, na verdade, ele explica melhor o DCTCP do que o próprio artigo do DCTCP. Vocês leram aí, viram que o artigo do DCTCP tem muita enrolação, não é isso? Né? Não explica direito as coisas, certo? Vocês leram okay? É importante, gente, vocês lerem o artigo antes da aula. Lembra que a resenha vale ponto. Uhum. Então, o que ele mostra aqui? Esse slide aqui mostra a ideia principal do DCTCP, tá? Então, imagine que esses bits aqui são os bits dos pacotes que são marcados ou não, Explicit Context Notification. Então, no primeiro caso aqui, a gente marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, 8 pacotes que eram marcados e 2 não, ok? No TCP tradicional, a gente iria cortar a janela de congestionamento em 50%. Tá? Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela conta lá, 1 menos meio alfa. Então, o alfa aqui, gente, vai ser 80%, né? Vai ser 8 sobre 10. Dividido por 2, né? Vai dar 40. Então, ele vai cortar a janela de condicionamento em 40%. Ela vai ficar com 60% do que ela era. Por isso que é 1 menos. Então, é 1 menos meio vezes alfa. Alfa que é 80%, alfa sobre 2 vai ser 40%, e o menos alfa vai ser 60%. Então, ele cortou 40%. Então, aqui está o ganho dele. Nesse exemplo aqui, ó, ele deixou ainda 10% a mais, né, da janela do que o TCP original. Um outro exemplo. Imagina que eu recebi 10 pacotes e só o último que veio marcado. Então, nessa janela aqui, o TCP original ia cortar a janela em 50%. O dele vai cortar proporcionalmente ao número de bits SN marcados. Então, aqui eu vou ter 10%. 10 dividido por 2 dá 5%. Ele vai cortar só 5% da janela. Ok? Entenderam a ideia? Então, ele tem que saber qual a porcentagem de pacotes que tem o bit marcado. Então, por isso que ele mede lá naquela fila, comprimento da fila instantânea. Para ele medir o comprimento da fila instantânea, ele usa o EWMA. Ok? Quem que vai marcar esses bits? O hardware já tem isso, tá? Ele já marca isso. O switch roteador já tem isso. Ok? Uhum. Então, ele faz aí o que eu expliquei no outro slide. Você tem o tamanho da fila, a partir de cá, você vai marcar. Antes de cá, você não marca. Aqui você não marca, aqui você marca. Tá? E aí você, a porcentagem de pacotes marcados vai te dar o alfa, que aí você vai determinar o alfa, e do alfa você determina quanto que vai ser cortado na janela de condicionamento. Entendido? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Okay. Aí, tem duas perguntas para responder. Qual o valor de K e qual o valor de G? Tá? Aí ele vai fazer uma análise aí de simulação e de steady state. Mas essa análise de steady state ele faz usando o que a gente chama de modelo de fluido. Porém, esse modelo não é realístico porque o TCP ele é quantizado. A gente manda quantidades de pacotes. E o modelo de fluido ele é contínuo. Então, ele não é muito representativo. Tá? O pessoal faz isso para ter uma estimativa. Aí ele vai fazer o totão de conta e no final aqui que ele vai dar... Acho que não era do artigo, tá, gente? Ele vai dar o seguinte. Qual que é o valor do que ele tem que ter? Então, ele mostra para a gente que o G, tá? Ele tem que operar entre, por exemplo, 0.01 e 0.25. E o K
que é o que ele foi marcar, que é o tamanho do buffer, ele agora mudou. Então, ele é 1/7, né? 0,17 C vezes RTT. Tá? E aí, ele calcula o TCP e ele mostra que o G, então, um G bom seria 0,05. Mostra aí que depois que a convergência dele vai demorar mais do que o TCP, porque ele é mais conservador. Porém, isso não é um problema, porque o RTT é mais rápido no data center. Então, o DC-TCP ele converte 40% mais devagar que o TCP. Porém, isso não é um problema, porque o RTT do data center é mais rápido. Tá? E depois ele também fala que o G tem que estar entre essas duas grandezas aí. Então, ele fala que geralmente que o G tem que estar... O G bom seria 0,07 ou 0,025 ou 0,005. Tá? Esse é o valor do G. Tá? E aí, o que ele consegue? Então, ele fala que o KC, tipo que 1/7 de C vezes RTT, e o G tem que ser entre 0,01 e 0,25. Tá? Vocês não precisam ler esse artigo. Estou passando isso para complementar a informação para vocês. Fábio, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que isso já está implementado no switch. A questão de marcar os pacotes que estão além do buffer. Isso. Mas já tinha isso antes ou tiveram que fazer novos switches depois que começaram a usar esse DC e TCP? Porque Não, como é que isso... já tinha. Porque já tinha? Já tinha isso antes. Antes existia o quê? Já existia o TCP RED e já existia o Explicit Congestion Notification. Isso já existia. Você colocar o switch ou roteador para te ajudar a marcar o tamanho da fila do roteador. Mas aí o que eles faziam? Antes, quando eles marcavam que o pacote... Tinha duas opções. O TCP RED lá marcava que o bit estava marcado e eles reduziam o tamanho da janela por 2, o que é mais reativo. E a outra opção é o que você punha 2 limiares na fila para o próprio switch, quando marcava o pacote, ele também podia descartar o pacote. Tá? Esse aí é ainda mais reativo ainda. É o TCP, tá? O próprio switch, se passasse de um limiar, ele mesmo descartava o pacote, porque aí ia acionar o TCP porque o pacote foi perdido. Ok? Então, eles foram baseados nisso. Eles não compraram hardware novo, eles aproveitaram o hardware que já tinha. Entendido? Mas esse algoritmo que você explicou agora, por exemplo, de definir o tamanho de aquele K, que é o tamanho de marcação, isso tem que ser implementado em algum lugar. Isso foi implementado onde? É no Se eles não host. mudaram o hardware. É no host? Não, o K é Mas do quem marca switch, é é só um o... parâmetro. A contaiada toda você faz offline. Aí você determina o cara determinou lá que era 1/7 de CVSTT. Aí o dono do data center, o gerente, né? Ele sabe quanto que é o RTT padrão e qual que é o tamanho da capacidade dos links. Aí ele calcula lá, vai dar, por exemplo, 10. Aí você passa o parâmetro para o roteador. Você configura lá, roteador K igual a 10. Entendido? Você configura, não é dinâmico, né? Só uma vez, na hora que você configura o roteador a primeira vez. Na verdade, o roteador nem tem computação nem nada, ele só recebe um parâmetro. O controlador manda um parâmetro pro roteador aí, ó. Configuração do parâmetro K igual a 10. Era isso Agora, que quem faz a contaiada toda é offline, para justificar isso. Lá é só um K que você tem que passar como parâmetro. Entendi. Entendeu? O roteador não fica fazendo contaiada toda lá, não. Tá? O roteador só marca o K. O roteador pode ser burrão. Quem tem que fazer conta são as pontas. A conta tem que fazer qual que é o tamanho instantâneo da fila, que ele faz aquela média móvel lá do alfa, né? Ele computa qual que é o alfa atual, o F atual, e calcula o alfa. E a partir do alfa ele diminui lá o tamanho da janela. Tá? Esse TCP ele é usado fora do data center? Não. Por quê? Porque, como vocês viram lá, ele tem um buffer pequeno. Né? Ele é para buffer pequeno. Por quê? Porque ele precisa do RTT ser pequeno, né? Então, se você tiver um link externo que precisa de um buffer grande, por exemplo, com satélite, não vai funcionar. O TCP ele funciona para data center. Só que ele é melhor do que o TCP original por causa disso também, né? Ele então sabe que os links são rápidos, então ele consegue ser mais conservativo e salvar a banda do data center.
E o interessante é que quem fez esse trabalho foi a Microsoft, mas o Google também usa. Ok, gente? Aí você pode pensar, e daí? E daí a gente também pode pensar em modificações do DCTCP. O DCTCP usa só um limiar. Ele poderia usar mais um limiar para ter esterese, tá? Para melhorar o controle. Outra ideia é, em vez de o DCTCP marcar o bit do pacote, ele poderia tentar avisar o sender antes de o pacote chegar no receiver, tá? Então, sempre a gente pode pensar em novas ideias aí. Ok? Uhum. Mais algum comentário? Ô, Flop, mas, por exemplo, se você tentar enviar um pacote para o sender antes de chegar no receive que está com o buffer aumentado, você estaria também ocupando banda, né? Exatamente. Isso. Tem isso daí O também. ideal seria, tipo, por carona, Oi? O ideal seria tipo, carona. Mas a enviar. carona tem que chegar no. A carona ele deveria chegar no receiver, né? Sim, mas o que eu estou falando assim, por exemplo, o receiver está confirmando outras coisas. Ele já enviar isso via carona também É pro isso que o SN faz já. Ué. O SN você marca o pacote no meio do caminho e chega no receiver. Aí o receiver vai mandar a confirmação, já marca o bit do SN. E esse pacote de a confirmação pode ser de dados também no outro sentido, que é o piggyback. Sim, não, mas o que eu estou falando é, por exemplo, o roteador fazer isso. Não, não tem como o roteador mandar carona, aí não. Não, não. Imagina que está tendo um fluxo do receiver pro sender, mas antes Entende? dos É. pacotes marcados terem chegado lá no recebedor. Aí o Entendi, próprio boa ideia, roteador. André. Isso, poderia fazer isso. Só que aí fica mais complicado no roteador. O roteador tem que entender não só o fluxo no sentido, ele também tem que ter o mesmo fluxo no sentido contrário. Aí tem que fazer outro casamento. Uhum. Isso acaba adicionando inteligência no roteador, né? Então a gente Isso, perde. mas poderia. É aquela questão da primeira aula. Quão inteligente tem que ser o roteador? Tem inteligência nas pontas ou não? Mas pode fazer isso também e depois sair vendendo, né? Falar, meu DCTCP é melhor que o seu, né? Tem essas questões. Mas aí o roteador vai ter que precisar fazer o casamento inverso. Mas é factível. Uhum. A ideia é boa. Ok, gente? Mais algum comentário?